pessoal, tudo jóia? Bom, eu sou a professora Daniela, tutora do grupo PET, Intervenção Socioambiental em Uruçuiúna, e nós viemos neste vídeo homenagear todos os professores que fazem e fizeram parte da nossa vida, né? Principalmente dentro do grupo PET, né? As ex-tutoras, né? A professora Sandra, a professora Marlete, né? Que foram muito importantes durante a formação, e também os demais professores dos cursos, né, do CPCE. Né? Então a gente tem vários cursos dentro das ciências agrárias e licenciaturas. E o Dia do Professor é um dia muito importante, né, porque os professores são responsáveis pela nossa formação, né, seja a formação básica, fundamental, como também do ensino superior. E cada um de nós tem um professor em especial, né? Lembra de algum professor ou de mais de um professor que foi especial em sua vida, né? Então, para isso, né? Então nós convidamos um professor representando cada um dos cursos do campus, professora Sinobelina Elvas, né? Que fica em Bom Jesus e pertence à Universidade Federal do Piauí, e fizemos a seguinte pergunta para eles: o que é ser professor hoje, nos dias, né, atuais? E eles vão responder para nós, cada um deles vai deixar o seu vídeo aqui, logo após a minha fala, e nós vamos poder ver um pouquinho do que cada um diz sobre a sua profissão, sobre como é ser professor. Um abraço a todos e muito obrigada. Olá, o grupo PET do CPCE pediu para eu falar um pouco do que é ser professora. Eu, Fernanda, digo que ser professora é educar, ensinar e aprender. E tudo junto, isso tudo junto e misturado. Né? Educar, professor, educar alunos de graduação, sim, educar eles ali num novo ambiente, num novo convívio social, que estão agora na graduação e que vão estar no ambiente de trabalho. E nós, professores que estamos ali no nosso ambiente de trabalho, devemos mostrar essa ética profissional. Eu sempre me preocupo muito essa questão de ser educada com todos e ter empatia com todos. E essa empatia me ensinou a ensinar. A individualidade do aluno, ensinar não é fácil. Ir lá, passar o conhecimento, aquilo que eu gosto, que eu estudei, que eu pesquiso, não. Cada aluno tem sua individualidade, a maneira de ensinar. Isso, né, eu fui aprendendo a observar, né, nesses 11 anos como professora. Então, fui aprendendo a ensinar, e aí entra o aprendizado. Estamos em constantes aprendizado. Agora, no período remoto, mais do que aprendemos, né, nesses últimos períodos, estou eu aqui falando para a câmera, gosto mais de falar cara a cara, mas enfim, aprendemos muito, não só tecnologias, mas aprendemos maneiras de ensinar a essa distância. Talvez essa individualidade, né, foi prejudicada um pouquinho, mas a gente tenta, né, a gente tenta. O professor, ele sempre, né, é estimulado a tentar, né, isso que é muito legal, a gente tem estímulos para aprender. Eu gosto demais disso, né? Tanto na área, vamos aluno, vamos então, tenho essa dúvida, vamos aprender, vamos pesquisar, né? E nisso a gente aprende. Então, eu sou sempre muito grata aos meus alunos por me ensinarem também, né? E no final, eu acho que misturando, né, o educar, ensinar e aprender, o objetivo é vermos os alunos como profissionais felizes, né? Sendo então éticos, também, né, ensinando de repente ali naquele ambiente que ele escolheu. Eu acho que esse é o objetivo de todo professor, tá? Bom, aproveitar, parabenizar todos os meus colegas professores, né, pelo Dia do Professor, que possamos continuar sempre estimulados a aprender para ensinar, né? Então vamos aí na luta. Abraços para todos, muito obrigada. Ser professor, para mim, vai além da profissão. É um legado, uma missão de vida. É saber viver, conviver
ter respeito pelas particularidades, ter empatia, é saber construir juntos, diariamente, conhecimento. Hoje, no Dia dos Professores, eu não poderia deixar de homenagear e agradecer a todos os mestres que passaram pela minha vida, desde lá da alfabetização, do ensino fundamental, médio, a graduação, o mestrado, o doutorado. Foram muitos anos sendo acompanhada por diversas pessoas incríveis que agregaram não somente conhecimento técnico na minha formação acadêmica, mas também muito valor, juntamente com a minha família, na minha vida, que tornaram o ser que eu sou hoje. Então, a todos vocês, o meu respeito, a minha admiração, a minha gratidão por toda a dedicação a mim dada durante todos esses anos. Eu também não poderia deixar de homenagear os meus pares, afinal, assim como eu, vocês também escolheram a mais linda de todas as profissões, que se resume a um estilo de vida. Afinal, o professor ele não deixa de ser professor um só minuto durante todo o seu dia. E hoje, mais do que nunca, a gente vê o professor, a importância do professor na sociedade e principalmente, a sua doação, o seu ato de se reinventar ao longo dos últimos meses e, acima de tudo, também ganhar um protagonismo, assim como o aluno, no ensino. A todos vocês, seres incríveis, um beijo, a minha singela homenagem e muita gratidão a cada um de vocês por terem escolhido essa profissão que se resume em amor. Olá, me chamo Séfora, sou professora do curso de Engenharia Florestal da UFPE-CBCE e fui convidada pelo Grupo PET para falar um pouco sobre o que é ser professor. Ao fazer uma reflexão sobre minha trajetória na docência, tenho plena consciência de que o processo de ser professor é um processo de construção contínua, até mesmo porque estamos em constante transformação. Certamente, a professora que sou hoje é bem diferente do que fui no início desse caminhar. Ser professor, para mim, vai muito além do exercer a profissão, do preparar e ministrar aulas, do preparar material didático, do preparar provas, do corrigir provas, todo o processo de avaliação do ensino e aprendizagem. Além dessas atividades de ensino, de atividades de pesquisa, de extensão. Mas além de todas essas atividades, ser professor para mim é uma linda e prazerosa missão. É compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, é andar junto, é andar de mãos dadas com os nossos discentes, é entender que cada um tem um tempo e respeitar esse tempo, é vibrar com cada vitória, com cada superação, é contribuir para o desenvolvimento de habilidades e atitudes que sejam condizentes com o exercício da cidadania, é sonhar junto, é lançar sementes e dar condições para que essas sementes possam germinar e originar plantas vigorosas, capazes de resistir, de tolerar as adversidades. É criar vínculos. Ensinar, para mim, envolve alegria, esperança, envolve acreditar que é possível. Mas, acima de tudo, ser professor, para mim, é um ato, e deve ser um ato de amor. É uma nobre missão que envolve, sobretudo, amor. Ser professor é construir conhecimento no coletivo. É compreender que somos seres inacabados, que à medida que ensinamos também aprendemos. É gostar de gente, é saber respeitar a história dessa gente. É compreender que todo ser humano tem a capacidade de aprender, desde que possamos dar sempre o nosso melhor com as condições que temos.
Meu nome é Kelsey, eu sou professora do CPCE na licenciatura em Educação do Campo e eu quero começar agradecendo o espaço aberto pelo Grupo PET para a gente refletir um pouco sobre o ser professor, no meu caso, ser professora, né? Bem, de modo assim resumido, eu penso que eu posso dizer que a docência ela é um ato de defesa do direito humano, né, ao conhecimento, seja ele na sua forma científica, filosófica, artística, né, técnica, e que esse ato ele só pode se completar se a gente se compromete com a docência como um diálogo, né, um diálogo mediado por uma troca de saberes. Ao longo da minha experiência, assim, refletindo um pouco aqui para construir essa fala para vocês, como é que eu procurei construir, ou como eu procuro construir, né, esse diálogo de saberes, né? Eu percebo que existe um desafio aí como educadores e educadoras, né, que é de organizar pedagogicamente essa troca, esse diálogo, né? E o que eu tenho assumido como princípios orientadores para efetivar essa organização, né? Em primeiro lugar, eu acho que, né, eu busco me colocar essas questões e um grupo, né, de educadores que a gente considera mais progressista, parte do princípio, né, ou da noção de que quem participa nos processos educativos são sujeitos, então não são objetos, né? São sujeitos que são capazes de aprender algo, mas que também já sabem algo, né? E esse é o ponto de partida fundamental da docência, né? Saber que quem está em relação mediado pelo conhecimento são pessoas que têm uma complexidade de experiência e de saberes. E essa é a concretude, né? E a materialidade também de onde esses sujeitos partem, que a gente precisa trazer como matéria para subsidiar o processo educativo, o processo de aprendizagem, né? O segundo princípio, né, que assim eu mobilizo nessa organização do trabalho pedagógico é de que o trabalho mesmo, né, de conhecer, ele só faz sentido para as pessoas se elas puderem perceber que o conhecimento ele é sim uma ferramenta para transformar o mundo, né, uma ferramenta de transformação do ambiente, mas também de si mesmo, né? Então, despertar isso dentro de uma relação pedagógica é uma tarefa desafiadora, mas fundamental, né? Assim como é fundamental nessa organização dessa prática, né, em terceiro lugar, eu diria, né, a percepção de que essa mudança do mundo que o conhecimento ele pode promover deve servir para que a humanidade, né, e todas as suas pessoas, né, todos os seus membros possam ter as suas capacidades substantivas, suas capacidades de ser humano, de pensar, de sentir, de existir, de criar artisticamente, né, de criar cientificamente. Essas capacidades precisam ser ampliadas, né, para a gente construir um mundo mais justo, mais solidário, né, e que nesse mundo as sociedades possam coevoluir com a natureza, né, ao invés de estabelecer uma relação predatória. Então, o conhecimento ele vem na minha prática pedagógica como um mediador desse outro mundo, né? Dessa informação do ser, do sujeito, dessa formação, mas também da constituição desse ser como um ser que se disponibiliza para mudar o mundo nessa direção, da justiça, da harmonização com a natureza, etc. Então, no fundo, para mim, ser educadora assim, é uma praxis, né? Como a gente costuma dizer, é uma teoria e é uma prática de compromisso com a vida. Então, assim, partindo desse compromisso, né, eu também tenho que me posicionar contra os processos educativos que tentam usurpar, né, dos estudantes, dos docentes, dos professores, dos funcionários, o direito de pensar criticamente o mundo, o direito de revelar as contradições e os conflitos, né, do mundo, de questionar as explicações dadas, né, e o direito de participar dos processos de tomada de decisão, seja na construção de espaços da escola ou da universidade. O que eu quero dizer com isso, né? É que quando eu estou sendo docente, eu tomo partido e assumo a politicidade do meu trabalho como educadora, né? Eu prefiro essa designação de educadora
Porque eu penso que educar não é professar, ser professor, professar uma verdade para que ela chegue a um outro que seria o aluno, o alumine, o que não tem luz, né? Nesse sentido, participar de um processo educativo como educadora para mim é estar aberto também a esse outro. E é me educar nessa relação com esse outro, permitindo que ele se integre nessa jornada da humanidade que é a de explicar o mundo, né? Na sua complexidade, pela ciência, pela filosofia, pela arte, e poder então modificar esse mundo, de posse dessa explicação, né? Me aliançando, entrando nessa corrente de construção de explicações para esse mundo e de ação para modificá-lo. E essa integração, né, nessa jornada da humanidade, é um ato de desejo, né? A gente precisa ajudar a despertar, né? Tirar esse estudante, esse educando do lugar da explicação do senso comum para que ele possa desejar explicar mais profundamente o mundo e se entender nesse mundo, né? E essa não é uma responsabilidade só do docente, né? É uma responsabilidade coletiva, né, da instituição pública de viabilizar as condições materiais, políticas, né, as condições pedagógicas para permitir e promover, né, esse espaço de aproximação com o conhecimento, né, de apropriação. E nesse processo eu penso que a gente, como docente, como instituição, precisa estar permanentemente atento às nossas incoerências, né? E revendo, né? Não adianta estar atento e não rever, né? As nossas incompletudes, as nossas dificuldades com humildade, né? Mas, assim, essa humildade, eu preciso falar isso, sobretudo nesses tempos de necropolítica, de negacionismo, né? Essa humildade, ela não pode suprimir a nossa força, e a nossa força como lutadores, como classe trabalhadora, né? Que luta pelo direito à educação. Seja a partir da docência, seja a partir da discência, né? Então, muito grata ao Grupo PET por abrir esse espaço de reflexão, né, sobre o que é ser professor nesses tempos tão desafiadores e de luta. Gratidão. Olá, eu sou o professor Márcio, né? Eu sou lotado no curso de zootecnia do campus Professora Sinobilina Elvas, da Universidade Federal do Piauí. Pediram a mim para falar um pouco, né, sobre o que é ser professor. Eu poderia falar tranquilamente, né, sobre o que é ser professor, até mesmo porque a gente sempre tem propriedade de falar daquilo que a gente faz, né? Falar daquilo que a gente ama, falar daquilo que a gente escolhe pra gente, né? Eu busquei, na verdade, uns conceitos com os meus alunos, né? Quis saber o que é que eles pensam sobre o que é ser professor. Então eu peço licença, né, aqui para que a gente possa ler o que alguns dos meus queridos alunos puseram, né, sobre o que é ser professor, né? Então, para Eula de Cássia, ser professor é fonte divina de ensinamento, né? Para Ana Caroline, ser professor é o ser responsável, né, pela educação e mostrar os caminhos para ser um bom profissional. Veida Fontinelli, ela diz que ser um bom professor é aprender e ensinar constantemente, né? Enquanto para que o Endrigo, nós somos heróis, né? Realizadores de sonhos. Ser determinado, persistente, corajoso, ter força, acima de tudo, ser humano, né? Estar ali em prol da formação de uma pessoa é algo muito especial. Você doar a sua vida para acrescentar na vida de alguém, isso é mágico, né? Isso quem falou, gente, foi a Andressa Mendonça. É ensinar, incentivar a gente ser alguém melhor, por Simeone Santana. Dom de ensinar, de transmitir aquilo que se ama fazer. Quem diz isso é Ana Caroline, sobre o que é ser professor. Para Maria Vitória, né, poder ajudar os alunos a lidar com a própria humanidade deles. Eu achei essa parte muito, muito fofinho, né? E ao mesmo tempo fofinho no sentido de que ela tem essa sensibilidade de ver isso na gente, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade enorme, né?
lidar com as particularidades de cada aluno, entender e compreender todo o seu processo histórico, né, que levou a chegar àquela pessoa, né, formou aquela pessoa que está ali naquele momento com a gente, né? Então, lidar com essa humanidade, ela muitas vezes não é fácil, é desafiador, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito motivadora, né? Porque você se surpreende com as pessoas e às vezes você se surpreende magnificamente com isso, né? Janiele da Silva já diz o seguinte: para ser professor não basta ir à sala de aula e ministrar conteúdo. Precisa-se respeitar o próximo para que possa ensinar e aprender junto com seus alunos. É gerar, repassar os seus conhecimentos adquiridos. Para a professora Isabela Barros, né, é a inspiração, é mudar a sociedade, é discutir cidadania, meio ambiente, economia, política, sempre visando o bem, que essa é outra parte maravilhosa, né, do que é ser professor, né? O bem comum. E aí não é o comum do ser humano, é o comum de toda a comunidade, de todo o ecossistema, de todo o meio que a gente vive, né? Bom, para finalizar, eu posso externar aqui o que é ser professor sobre a minha ótica. Todos esses conceitos que eu falei agora me representam. Eu fico muito feliz em ter a profissão que tenho. Hoje, né, dia 15 de outubro não é uma data para a gente só comemorar, né? A gente tem que fazer a crítica ao sistema em que a gente vive, em que a educação muitas vezes não é prioridade, as universidades são altamente criticadas, a ciência está sendo negada, né? Os cortes nas verbas públicas para a educação, né? As reformas que atacam diretamente o sistema educacional brasileiro, né? Então isso são pontos que a gente tem que ponderar e fazer a crítica em cima deles, né? E isso atinge diretamente os professores e toda a sociedade, né? Então, por último, eu queria finalizar só agradecendo a todos os meus professores que ajudaram, contribuíram muito para a minha formação, né? Informação tanto de embasamento técnico, né, vou dizer assim, mas também de exemplos, né, exemplos de conduta, de ética, de princípios, né, que hoje norteiam, né, a minha vida acadêmica, né. Quero parabenizar os alunos, né, eu acredito que nós, professores, existimos porque eles existem, então fica aqui também o meu respeito e todo o meu carinho pelos alunos. Enfim, abraço a todos os professores, parabéns para todos eles e que os próximos dias dos professores sejam realmente de comemoração. Então, um abraço e tchau, tchau. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber o nosso conteúdo. Também nos siga nas nossas redes sociais.